Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo que você tenha um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos comentar sobre a Índia que vai fornecer trigo a grandes consumidores. Vamos falar do mercado da arroba do boi que está em processo de letargia e também vamos falar do mundo agro e a produção de alimentos, principalmente a produção de carne bovina. Eu vou comentar do mercado de exportação do agronegócio, vamos falar sobre uma nova modalidade de emissão de certificados de exportação que vai agilizar o processo de documentação. Vamos comentar sobre aves, o mundo das aves produzidas aqui no Brasil, que tem o maior criatório do planeta. E eu vou conversar com Helmut Hofstadter, ele é o CEO da Log Comex, e nós vamos falar de Portugal, que pode ser a porta de entrada dos produtos brasileiros na Europa. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a Índia, que vai fornecer trigo a grandes consumidores. A Índia vai fornecer agora 2 milhões de toneladas adicionais de trigo para grandes consumidores, como moinhos de farinha, como parte dos esforços para reduzir os preços, que atingiram um recorde no mês passado. Pelo menos é o que disse o governo indiano agora na semana passada. A alocação, além de 3 milhões de toneladas anunciadas no mês passado, pode ajudar a reduzir os preços locais, que estão acima do preço de compra fixado pelo governo indiano, em 256 dólares por tonelada, e elevou a inflação no varejo agora no mês de janeiro. A Índia também é o segundo maior consumidor mundial de trigo, proibiu as exportações em maio do ano passado, depois que um aumento repentino e acentuado nas temperaturas reduziu a produção, mesmo quando a demanda de exportação aumentou para atender ao déficit global, desencadeado pelo conflito Rússia-Ucrânia. Os preços do trigo foram corrigidos em quase um quarto desde que o governo anunciou no mês passado a liberação de estoques no mercado aberto. O governo tem tentado reduzir os preços ainda mais perto do preço mínimo para garantir que possa comprar grandes quantidades dos agricultores na nova temporada. Pelo menos é o que disse um negociante lá de Nova Delhi com uma empresa de comércio global. E agora vamos falar do mercado da arroba do boi que está em processo letárgico, ou seja, muito lento. Por mais uns dias, as cotações andaram de lado no mercado físico do boi gordo, em quase todas as praças brasileiras monitoradas, com exceção do Rio Grande do Sul, que passou por ajustes positivos. Em São Paulo, por exemplo, que é onde é balizado o preço do boi, o boi comum continuou valendo, na média, R$ 280 por arroba. E o boi China na casa dos R$ 300 por arroba em São Paulo. Na B3, o contrato vigente passou por ligeiros ajustes positivos de aproximadamente 0,8%, fechando o dia em R$ 301,30 por arroba, após a valorização dos preços dos produtos com ossos no mercado paulista de atacado. Isso na primeira quinzena de fevereiro, os frigoríficos intensificaram os abates e a média nacional das escalas se manteve em variação em 8 dias úteis. Em São Paulo, por exemplo, as programações de abate também se mantiveram estáveis, com 9 dias úteis. E agora vamos falar do mundo agro e a produção de alimentos, principalmente a produção de carne bovina. A pecuária brasileira, ela está direcionando seus esforços para acabar com a fome. Segundo é o que afirma José Roberto Ribas Filho, que é o vice-presidente da Associação Nacional da Pecuária de Corte, a ASOCOM. A pecuária, ela é apontada por alguns, sem o devido conhecimento técnico,
como a principal responsável pela emissão de gases de efeito estufa. Isso não é verdade. As estatísticas oficiais comprovam o maior responsável disparado por CO2 na atmosfera, causa de 74% dos gases de efeito estufa, são os combustíveis fósseis. A pecuária emite somente cerca de 3% desses gases, mas o que nunca entra na conta também sequestra carbono e fixa no solo mais do que emite. Portanto, a atividade tem saldo positivo, apesar de muitos não quererem enxergar. A ASSOCOM, a associação, ela entende que a prioridade número 1 do planeta é acabar com a fome, que implacavelmente atinge mais de 1 bilhão de pessoas. Conclusão: é preciso aumentar a produção de alimentos para oferecer comida em mais quantidade e menor preço. De acordo com a SOCOM, nos países desenvolvidos, a revolução industrial ocorreu bem antes do que aqui no Brasil. Consequência desse processo, as nações da União Europeia e Estados Unidos desmataram as suas florestas para sustentar o seu desenvolvimento com produção agrícola, mineração, infraestrutura e por aí vai. Nós e os demais países em desenvolvimento, nós precisamos aumentar a nossa produção e infraestrutura para gerar empregos e melhorar a vida das pessoas. Não tem sentido e não é justo atacar o agro sem conhecimento. Se há quem comete crimes, trabalha sem ética e sem responsabilidade social e ambiental. Precisa ir para a cadeia. A grande maioria dos produtores é honesta, contribui para o desenvolvimento do país e para colocar comida na mesa dos brasileiros e de mais de 180 países. É esse agronegócio brasileiro que faz brilhar os olhos e contribui para um mundo melhor e sem fome. E agora vamos conversar sobre o mercado das exportações do agronegócio. As exportações do agronegócio brasileiro atingiram 10 bilhões de dólares em janeiro, alta de 16% no comparativo anual e um recorde para o mês com um incremento de 10,5% nos preços dos produtos e 5,5% no volume embarcado. Pelo menos é o que mostram os dados do Ministério da Agricultura, que saíram agora na semana passada. De acordo com a Secretaria de Relações e Comércios Internacionais do Ministério, os produtos exportados que mais se destacaram no primeiro mês do ano foram milho, as carnes bovina, suína e frango e o açúcar. As vendas externas de milho mantiveram um volume recorde para os meses de janeiro, com 6,2 milhões de toneladas. E com isso a receita disparou 166% em relação ao mesmo mês do ano passado, para 1,8 bilhão de dólares. As exportações do complexo carnes somaram quase 2 bilhões de dólares, também recorde para o primeiro mês do ano. A carne bovina correspondeu a 848 milhões de dólares e o volume exportado foi de 182 mil toneladas. A China continua como o maior importador desta proteína, com aquisição de 57% do valor exportado. A forte demanda chinesa por proteína animal ela foi determinada pelo período de celebração do novo ano lunar chinês, que se iniciou agora no fim de janeiro. Pelo menos é o que mostra o Ministério da Agricultura. E agora vamos falar um pouquinho do mundo das aves produzidas aqui no Brasil, que tem o maior criatório do mundo. O Brasil está entre os maiores criadores de aves do planeta. Os números brasileiros comparados aos internacionais são, de longe, maiores em todos os sentidos. Exemplo disso são as exportações de carne de frango. Considerando produtos in natura e processados, totalizaram 429 mil toneladas em janeiro, alta de 20,6% ante igual período do ano anterior, e um recorde para o mês,
pelo menos é o que aponta a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, com firme demanda externa causada pela restrição global de oferta devido à gripe aviária. E de acordo com os dados divulgados pela Eficienza, principal destino das exportações da carne de frango do Brasil foi quem? A China, que importou 60,2 mil toneladas em janeiro, número 24,7% maior que o registrado no mesmo período de 2022, com 48,3 mil toneladas. Outros destaques foram o Japão, que comprou 37.700 toneladas, crescimento de 23%. A Arábia Saudita comprou 32.400 toneladas, cresceu 111%. A África do Sul comprou 29.500 toneladas, que cresceu 15%. E a União Europeia com 21.800 toneladas e um crescimento de 20%. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, cada brasileiro consome, em média, 45 quilos de carne de frango por ano. Este número é 3 vezes maior do que o brasileiro consumia em 1990, quando consumia aí na casa de 13,5 quilos de carne de frango, segundo especialistas. O consumo deve continuar em crescimento nos próximos meses por conta da continuidade da queda dos preços. E depois do intervalo eu vou comentar sobre uma nova modalidade de emissão de certificados de exportação que vai agilizar o processo de documentação. E eu vou conversar com Helmut Hofstadter. Ele é o CEO da Logcomex e nós vamos falar de Portugal, que pode ser a porta de entrada de produtos brasileiros para a Europa. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. E aí, tudo bem? Você ligadíssimo na programação do SBT e nas nossas redes sociais. Te convido para estar antenado conosco sempre nas notícias no Jornal do Meio-Dia, 15 para o meio-dia ao vivo. Se preferir, nos acompanhe pelo nosso canal do YouTube, TV Serra Dourada Oficial. E nosso WhatsApp também permanece aberto para que você registre a sua bronca. 98519-7000. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Safra! Tem algo diferente na cidade. É a nossa voz sendo ouvida e se transformando em lei aprovada para melhorar a saúde, a educação, os negócios, o trânsito. É a Câmara fazendo as leis que a gente precisa e fazendo história com a maior economia de recursos que já se viu. Agora é lei. Eu vim para audiência pública. A gente participa, a Câmara aprova e ainda economiza. É isso que está deixando a cidade diferente e melhor. Câmara Municipal de Goiânia. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. A gente falar que eu bato nela. Falar não, você bate Isso é nela. a pior mentira que eu tô escutando aqui. É o quê? Aqui não, meu filho. Você partiu meu coração, mas se arrumar outro, eu parto a sua cara. De segunda a sábado, eu, Arthur Magalhães, apresento as principais notícias do mundo esportivo na sua TV. E no rádio não é diferente. Fique ligado nos boletins do Serra Dourada Esportes, na 99,5 FM e também na rede Serra Dourada. Oferecimento. Leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acril Plus. Tecnologia em cores. Polêmica, informação e muita zoeira. De jeito algum, de maneira alguma. Nesta segunda, 15 para meia-noite, tem Arena SBT.
Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre ação digital, uma nova modalidade de emissão de certificados de exportação que vai agilizar o processo de documentação. Ao potencializar a abertura de novos mercados, as portarias 235 e 236 da SESEX, elas atuam na emissão de certificados de origem das cotas de carne de aves para a União Europeia e também para o Reino Unido. A ação digital ela entra em vigor agora, a partir do dia 1º de março deste ano. E o Brasil exportou mais de 330 mil toneladas, com receita de aproximadamente $1 bilhão para estes dois destinos durante 2022. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, com a publicação, os certificados de origem passam a ser emitidos digitalmente e trarão ganhos de eficiência bastante significativos para os exportadores brasileiros, reduzindo tempo e custo nesta operação. No comparativo com o modelo anterior, em papel e em diferentes etapas, a emissão gratuita é mais fácil e rápida. Além da transparência, a certificação de origem digital reduzirá burocracias de custos nas exportações para 2 dos mercados com maior valor agregado para a carne de aves brasileira. Para a BPA, a digitalização supre uma necessidade em um contexto cada vez mais competitivo no comércio internacional. E agora eu vou conversar com Helmut Hofstadter. O Helmut, ele é o CEO da Logcomex e nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar de exportação, nós vamos falar de Portugal, que pode ser a porta de entrada de produtos brasileiros lá na Europa. Helmut Hofstadter, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez, para falar de um tema interessante que é mercado, né? Tá tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Helmut, me dá assim uma visão geral, primeiro, do que é a Logcomex, o que ela faz, como ela atua, aonde ela atua? Bom, a Logcomex é uma plataforma que ajuda as empresas, né, a planejar, monitorar e automatizar todo o seu comércio exterior. Né? Bom, e vocês têm atuação em nível nacional e também nível internacional, e vocês ajudam pessoas, empresas que querem colocar o seu produto, vamos dizer, para fora do Brasil. E você estava me falando que Portugal pode ser a porta de entrada para os produtos brasileiros na Europa. Essa facilidade existe? Exatamente, existe. Portugal é um grande parceiro comercial, né, do Brasil. Só no ano passado foram mais de $4 bilhões, né, que o Brasil exportou para Portugal. Então, Portugal tem sido realmente um parceiro bem interessante para o Brasil, para os produtos brasileiros. Né? Bom, o Helmut, suponhamos que alguém que esteja nos vendo agora nesse momento, que ele tenha interesse em exportar um produto que ele fabrica, alguma coisa que ele tem. A Logcomex tem condição de auxiliá-lo? Sim, o nosso software ajuda, né, as empresas a encontrarem, né, destravarem novos mercados. Né? Então, através da nossa tecnologia, o cliente, na empresa, ela consegue identificar potenciais mercados para começar a exportar. Quer dizer, a pessoa acessa o material que vocês têm e, através desse material, a pessoa fala, olha, tem essa empresa que compra isso, tem essa que compra aquilo, essa daqui pode vender, enfim. Ela te dá todas as informações. E a Logcomex, por trás disso aí, vamos dizer, ela baliza o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como deve ser feito todo esse trâmite. Sim, a gente ajuda nesse planejamento, né? Então, no planejamento. A empresa ela consegue, né? Através da nossa plataforma, ela consegue identificar potenciais compradores fora do Brasil para o produto dela.
né? Então ela entra e consegue ver em Portugal, né, quem são as empresas, por exemplo, de Portugal que são aptas a comprar o meu produto ou já fazem negócio com o Brasil, né? Porque exportar, né, é um processo complexo, né? Tanto a exportação como a importação, né? Então o que a gente faz é realmente simplificar o acesso às informações confiáveis para essas empresas poderem, né, colocar o seu produto no exterior e serem mais competitivas. Ô Helmut, assim, me dá uma visão geral, quais seriam assim os principais produtos assim com maior facilidade para sair aqui do Brasil e que tem, vamos dizer assim, o mercado quase que garantido, não só em Portugal, mas como na União Europeia e na Europa em geral? Sim. Hoje o Brasil, né, ele exporta para Portugal uma gama de mais de 1.000 produtos diferentes, né, 1.400 produtos diferentes, né? Quando a gente faz uma avaliação, né, do mercado, especificamente Brasil e Portugal, a gente tem ali petróleo como primeiro, né, no ranking, depois soja, milho, óleos, ferro, madeira, carvão, açúcar, gomas, né? Então a gente tem uma gama bem específica de produtos, né, principalmente falando desse par comercial entre o Brasil e Portugal, né? Mas, de modo geral, né, o que a gente sempre fala, né, quando o cliente quer ter esse desejo de começar a exportar, ou se ele já exporta, ele precisa ali, basicamente, né, entender como que funciona a dinâmica do mercado que ele quer exportar, né? Então, falando de Portugal, né, pesquisar os mercados de Portugal, entender as diferenças culturais também, isso é bem importante, isso ajuda a facilitar e acelerar o processo dele, escolher, né, os fornecedores confiáveis também, né, e para isso você precisa de uma base histórica para entender se aquele cliente potencial, né, se ele já faz negócio recorrentemente, como que ele trabalha globalmente, e providenciar também a documentação necessária, né? Também, de novo, dependendo do produto que você vai exportar, você precisa de autorização, licenças, então tem uma série de restrições, né, que você precisa tirar como empresa para você poder começar a exportar, né? E, não menos importante, né, o uso da tecnologia, né? Vamos supor o seguinte, Helmut, que uma pessoa queira entrar nesse processo de exportação. Como é que ele faz para acessar a Logcomex? Certo. Então ele entra no nosso site, na logcomex.com. Ele pode criar uma conta gratuitamente, né? E aí coloca os dados dele lá e a partir dali o nosso time entra em contato e auxilia ele a entender qual que é o problema que ele está tentando resolver, né? Então, no caso de exportação, né, a nossa plataforma ela vai ajudar tanto nessa parte de análise de mercado, então entender os potenciais clientes, entender o mercado que ele quer atuar, os players do mercado, como que é essa movimentação, e também a gente ajuda na visibilidade, no monitoramento da carga depois que embarca, né? A partir do momento que a carga embarca, ele consegue ter toda a visibilidade até a chegada no destino final, né? Então a gente faz isso de forma 100% automática, né? Através do nosso site ou através do próprio celular, ele consegue ter acesso às informações na palma da sua mão, né? Ô Helmut, essa situação que está vivendo a Ucrânia, que está vivendo a Rússia, enfim, a própria Europa como um todo, isso daí fez, acredito que tenha feito ativar um pouco mais esse comércio bilateral, vamos dizer, entre Brasil e Europa, né? Quer dizer, eu acho que abriu mais as portas dos produtos brasileiros para a Europa. Essa situação que estamos vivendo hoje. Exatamente, as empresas elas estão se adaptando, né? Então, a gente tinha aquele conceito, né, da logística confiável, né, do comércio exterior resiliente, mas a pandemia foi um pré-evento, né, que fez as empresas se adaptarem e pensarem, opa, eu preciso diversificar os meus mercados, né? Eu não posso depender de um único fornecedor, eu não posso ter um único cliente fora do Brasil, né? Então, eu preciso buscar rotas alternativas, fornecedores e clientes alternativos para me conseguir manter a minha produção em dia, né? Então, esses eventos, sim, no final do dia, são importantes, que fazem as empresas pensar em como expandir os seus negócios, né? Para ter uma cadeia mais resiliente, né, ela precisa ter fornecedores e clientes em diferentes partes do mundo para adaptar toda a sua cadeia de supply chain a determinadas situações, né? Helmut, você que tem uma experiência muito boa nesse mercado internacional, vive isso basicamente o dia a dia.
O Brasil pode ser, vamos dizer assim, nos principais produtos utilizados pelo ser humano, o Brasil pode ser a bola da vez agora, daqui para frente? Com essas conturbações que a gente está vendo, econômica, social, no mundo, porque o mundo está assim, parece que alguém está com fósforo para ligar o estupim, né? Tá meio... dá medo, não dá? Sim. Tem hora que assusta. Sim. O Brasil... o Brasil a gente tem tudo para expandir a nossa participação no comércio global, né? Hoje a participação do Brasil no comércio global é 1,2%, né? Quando se faz uma análise do comércio global entre os países, né? A nossa posição no ranking é lá para baixo, né? Então, toda a nossa exportação e importação representa 1,2% do que é exportado e importado no mundo, né? E se pega o ranking de empresas exportadoras e importadoras ali de 40 milhões de CNPJs que nós temos ativos no Brasil, existem umas 22 mil exportadoras e tem mais umas 43 mil importadoras, né? Então, quer dizer, o percentual de empresas brasileiras que estão atuando no comércio exterior é bem pequeno, vem crescendo ano a ano, né? Do último ano foi 11% aumento de novos entrantes, novos players brasileiros no comércio exterior, mas ainda assim o potencial é muito maior, né? E o governo federal tem, né, trabalhado em novas iniciativas para fomentar a participação das empresas brasileiras no comércio global, né? Não só o governo, mas existem também algumas associações, né, como a própria Apex, o Sebrae, que ajudam, né, nesse processo para as empresas internacionalizar, né? E até um pouco da cultura brasileira, assim, né? Hoje, os empreendedores novos no Brasil, eles olham muito ainda para o mercado local, né? Eles falam, o Brasil é um país continental, né? Tem mais de 200 milhões de pessoas, o mercado aqui é muito grande, e realmente é grande, mas existe um potencial gigantesco fora do Brasil, que as empresas agora estão começando a aprender mais a lidar com o mercado internacional, né? Então, somando a facilitação do governo, né, com as novas tecnologias, somando esses eventos difíceis, né, guerra, pandemia, etc., somando também a necessidade das empresas de ser global, a gente vai ver uma tendência muito forte das empresas se internacionalizando futuramente, especialmente as brasileiras aqui, né? Então a gente tem muito potencial aí de realmente aumentar essa nossa participação de 1,2% para mais aí no decorrer dos anos, né? Com todos esses incentivos. Entendi. Bom, eu estou conversando com Helmut Hofstadter, ele é o CEO da Logcomics, vamos dizer assim, uma empresa especializada em exportação que pode ajudar você a colocar o seu produto brasileiro para fora aqui do nosso país. Eles têm já um conhecimento muito grande e você que está nos acompanhando, se quiser conhecer, bater um papo com o Helmut, ver como é que funciona essa tramitação de exportação, basta você entrar no site da Logcomics. É www.logcomics.com. Entra lá, bate um papo com o Helmut, que você vai ficar por dentro como é que funciona. O mercado existe, está escancarado e o Brasil tem muita coisa para colocar fora do nosso país aqui no mercado externo. Helmut Hofstadter, muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu gostei demais de bater esse papo com você e eu espero trazê-lo mais vezes aqui, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, conta comigo. Abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a vida não é um conto de fadas, mas é repleta de pequenos milagres e conquistas. Basta parar para enxergar. Desconhecido foi quem escreveu essa frase. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.